Saudações a todos, retomando nosso curso de História do Pensamento Jurídico, a aula de hoje vai ser sobre estoicismo. Vejam que ainda estamos dentro da filosofia helenística e esta é uma das escolas assim, das mais importantes, se não a mais importante, para poder se entender vários elementos do direito romano clássico. O estoicismo ele adentra e permanece na tradição romana. Nós veremos as discussões, vamos dizer, quanto a uma filosofia romana propriamente dita, mas o estoicismo acaba adentrando nas classes mais altas do pensamento, vamos dizer, da sociedade romana, mas também na classe mais baixa. Por isso que a gente vai ver tanto imperadores quanto escravos sendo estoicos. Começo com uma referência, uma epígrafe que está em um outro vídeo, que eu trabalhei 2 poemas do Fernando Pessoa em relação às filosofias helenísticas e em particular quanto ao estoicismo. Então procurem o videozinho e deem uma olhada nessa parte porque é interessante. Então, quanto ao estoicismo, nós vamos tentar fazer alguns panoramas, porque é a mais longa e a mais densa das tradições helenísticas. Até pela complexidade e a pretensão de se criar uma filosofia sistemática como há muito tempo não era construída. Vejam que as últimas tentativas dentro do que nós vimos até agora se encontram no pensamento de Platão, Aristóteles, Isócrates, de certo modo, Demócrito, se tivesse chegado tudo até nós, mas dentro das escolas helenísticas, aquela que teve a pretensão de organizar os conhecimentos da filosofia em diversos campos de saber, uma certa pretensão de sistema, veja que a própria palavra é só uma leitura quase que problemática, é quase que anacrônica, porque o termo, o sistema, mesmo que a origem seja grega, a utilização do termo na filosofia é algo tipicamente moderno, por exemplo. Então, vamos lá às questões de introdução. A etimologia do termo estoicismo faz referência ao pórtico, ou a esse stoa poitikele, que era em Atenas um pórtico adornado que tinha na entrada de Atenas, onde esses filósofos se reuniam. Vejam que há um traço bastante comum nas filosofias helenísticas, esse encontro em lugares, vamos dizer, jardins, pequenas florestas, bosques, fora do centro da cidade. Isso já demonstra, eu não falei isso em outros vídeos, mas já demonstra um caráter muito interessante das escolas helenísticas. Elas não se vão organizar institucionalmente, como foi o caso da academia ou do liceu. Elas estão fora da cidade, não só por uma questão vamos dizer, institucional, uma questão filosófica, acima de tudo. Elas estão fora da praça pública. Elas não têm interesse inicialmente, em relação às discussões políticas. Eu já falei lá na primeira aula sobre o helenismo, como que essas escolas filosóficas se voltam a uma realização individual, ou quais são os modos de vida possível para alcançar a felicidade. Já que a autonomia política foi perdida, vamos ter pelo menos a autarquia do espírito. Essa talvez é uma das pretensões e o estoicismo é uma delas. Esse afastamento dos grandes centros e vamos dizer, do centro da cidade faz muito sentido. Elas estão na periferia do pensamento e na periferia das cidades. Elas se preocupam com questões que talvez não tenham sido tão centralizadoras na filosofia até então. O estoicismo tem algumas influências, das mais variadas, nenhuma escola filosófica do helenismo surge do nada, a grande maioria delas está em diálogo com as tradições anteriores. E no caso do estoicismo isso é mais fácil de notar, porque eles fizeram referência, e na doxografia há também as referências. Então, por exemplo, a preocupação sobre o princípio das coisas, que nós vimos nos pré-socráticos, em especial a parte de Tales, né? Ou um certo monismo em relação à constituição do cosmos, é algo que depois também é retomado pelo estoicismo. E nesse monismo, tanto o pensamento de Tales quanto o pensamento de Heráclito aparecem. Com mais razão Heráclito, porque a imagem do fogo que Heráclito usa para o Logos é algo que também reaparece dentro do próprio estoicismo. Mas ainda o pensamento de Aristóteles aparece
constantemente pelo fato da estruturação da lógica, e é praticamente uma das poucas escolas helenísticas, junto com o ceticismo, que se preocupa com as questões do conhecimento, dos modos de organização do pensamento, ou seja, uma certa epistemologia. Então, os históricos dialogam constantemente com a tradição aristotélica. E também vejam que como o cinismo é a mais antiga das escolas helenísticas, o próprio estoicismo acaba tendo alguns flertes com o cinismo. Não que exista uma negação ou um afastamento do nomos, mas ao tentar buscar a ortologos, há uma certa razão imanente à natureza ou cosmos que inspira a razão humana. Então, alguns tendem a ler que essa questão do epicurismo nasce, no fundo, do cinismo. Mas é uma questão, vamos dizer, em aberto, sempre questionável. Alguns vão tentar sempre dotar o próprio estoicismo de uma maior autonomia. E como o estoicismo é tão longo historicamente, a gente pode falar de um desenvolvimento histórico da escola, porque aí os autores vão dividir em 3 momentos: o pórtico antigo, o pórtico médio e o pórtico moderno, ou o estoicismo imperial, que é principalmente esse que vai adentrar em Roma. A primeira fase do pórtico, o pórtico antigo nasceria com o próprio criador do estoicismo, que é Zenão de Cício, que é a cidade onde ele nasceu. É interessante porque a lápide onde foi enterrado Zenão, ela ficou, vamos dizer, mantida durante muito tempo, e eles anotaram exatamente o que estava escrito na sua lápide. Zenão de Cício, filho de Menésias, ensinou filosofia durante anos em nossa cidade. Era um homem de bem, aconselhava a virtude e a temperança aos jovens que o procuravam. Os punha no bom caminho e oferecia a todos como exemplo sua própria vida, que estava de acordo com as teorias que praticava. Interessante porque mostra exatamente a relação entre a vida e a filosofia do filósofo. O pórtico antigo e a datação histórica dele é exatamente no início do helenismo, século IV para o século III antes da Era Comum. O pórtico médio se dá no século II, século I antes da Era Comum. E já o pórtico moderno seria já a partir do período imperial, século I antes da Era Comum, até posteriormente. Vejam que Marco Aurélio, por exemplo, está no século III da Era Comum. Então nós temos aí um longo período, aí, pelo menos, né, só nessa divisão aqui, praticamente 5 séculos. Vejam que o estoicismo, enquanto escola filosófica, vai influenciar até lá na frente, por exemplo, Santo Agostinho. Então, século VI já era comum. Tem uma escola aí de 700, 800 anos de permanência dentro do mundo helenístico. E, principalmente, o pórtico moderno é o que vai ter mais relações com o direito romano. O pórtico médio, por exemplo, Posidônio e Panécio, Cícero, quando vai estudar em Atenas, ele vai tomar contato com esses autores. Dizem a doxografia que Cícero foi discípulo de Posidônio durante um certo período em Atenas. Já no estoicismo imperial, ou nesse pórtico moderno, a gente vai ter figuras como Sêneca, que foi preceptor de Nero. Esse é um caso que é muito peculiar na história. Um imperador romano que foi ensinado por um filósofo, e Nero talvez não seja o melhor dos exemplos do rei filósofo. Dentro dos 12 Césares, dos primeiros, né? Tanto Nero quanto Calígula estão assim, bastante fora da curva. Ou, na verdade, eles acabam sendo quase que em comparação a Augusto, em comparação até Cláudio, que era tio de Nero, sucedeu Nero, apesar das discussões, os dois fogem realmente da curva. Mas interessante que Sêneca foi próximo da família imperial e foi tutor de Nero na juventude do futuro imperador, né? Já Epiteto e Marco Aurélio são contemporâneos. Marco Aurélio, vejam, já é da dinastia Antonina, não é da dinastia Júlia ou Juliana, vai depender, da dinastia Júlia, que pega pelo menos os 6 primeiros Césares, né?
os outros 6 já têm outros vínculos de sangue, e a tradição, os antonímos, principalmente Marco Aurélio, já estão lá no século 3 a 200, Caracalla, Antonino Pio e Marco Aurélio. Vejam que já estamos assim alguns séculos depois. E Marco Aurélio talvez seja uma das principais fontes do próprio estoicismo, no final das contas. Então essa seria uma breve assim, exposição bem panorâmica desses momentos que o estoicismo teve. Tanto os textos de Sêneca quanto os textos de Epiteto e os textos de Marco Aurélio chegaram até nós. Marco Aurélio, principalmente Meditações, que é a obra que foi escrita em grego. Isso é um dado interessante. Marco Aurélio era versado em grego e escrevia em grego, e as Meditações foi escrito para ele mesmo. Eram meditações como fosse um lembrete, né? Um memento mori filosófico que Marco Aurélio tinha, ele escreveu em grego. O que é interessante, porque eu já mencionei isso com vocês, mas vale a pena repisar. No período helenístico, o grego é a língua franca, não é o latim. Há um certo dualismo, um bilinguismo do mundo helenístico. Os atos oficiais acabam sendo depois realizados em latim, mas vamos dizer, a língua da cultura, a língua até do comércio, era o grego. E contam, por exemplo, Marco Aurélio lia e era versado em grego. Já Augusto, ele se dedicou muito ao grego, mas ele não falava com a liberdade que ele falava, obviamente, em latim, que era sua língua materna. Esse é um dado interessante, porque havia um interesse de algumas classes dentro de Roma de ter um contato não só com a cultura grega, mas com a língua grega. Tanto que existe uma tensão entre os romanos que se identificam com a cultura grega e aproximam da cultura grega pela sofisticação. Veja que eu já falei com vocês. A medicina, a matemática, a filosofia acabam influenciando e sendo quase que um domínio da tradição grega. Os romanos não vão criar propriamente ou avançar radicalmente em comparação aos gregos nisso. Tem discussões muito, muito interessantes sobre isso. Mas o grego acaba sendo a língua franca de comunicação também comercial. Nas colônias do norte da África, mesmo no Egito, na Síria, a língua grega era falada comumente. O que gera um caso interessante, porque, e isso até mesmo no mundo vamos dizer, o reino hebreu, eles sabiam grego, ou essas tradições, por exemplo, do Egito, que o aramaico dominava enquanto principal língua. Então, no Egito, na Síria e na Judéia, eles sabiam grego, liam as coisas em grego, mas os gregos não liam em aramaico, por exemplo, porque os gregos, aquela postura, aquele que é hegemônico culturalmente, não se dedica às línguas, vamos dizer, periféricas. É mais ou menos, isso acontece de forma recíproca no caso do mundo antigo, porque os gregos não se interessaram tanto, o grego comum, não é o grego, o intelectual historiador, um Políbio, que era versado em outras línguas. O grego comum não lia os textos, ou não tomou contato assim tão diretamente. Existem referências. Platão faz referências aos egípcios, mas não se adentra no que foi escrito. Imagina o que era a lei em aramaico naquele período para um grego. E aí, por que eu estou fazendo essa relação? Porque os gregos não liam os outros povos próximos, e os romanos não liam o grego. O romano comum não lia em grego, não conversava em grego. Só as altas classes que se formavam e queriam ter, vamos dizer, uma certa erudição, iam para a língua grega. Eles preferiam ficar com o latim enquanto a língua do comando. É mais ou menos uma questão linguística que existe, por exemplo, do predomínio do inglês na modernidade, que gera um certo monolinguismo em países de dimensão continental. Isso vale para o Brasil também. Os Estados Unidos têm esse problema porque eles não têm tanto, o americano comum não tem tanto interesse em aprender outros idiomas, assim como o brasileiro comum também não tem tanto interesse em aprender outros idiomas. Você anda 1000 quilômetros dentro do seu território e fala só português ou fala só inglês.
no mundo antigo você tinha uma diferença, porque se você andasse 1000 quilômetros, você estaria em uma cultura completamente diferente, o que te forçaria a ter contato com outra língua. O que, de certa forma, é algo que continuou na tradição europeia. Vamos dizer, culturas multilingües, bilíngues é mais comum, mas multilingües são mais comuns na tradição europeia e asiática do que na tradição americana, e do continente americano como um todo, estou falando. Isso é um dado interessante de comparação. E aqui reside isso porque os filósofos epicuristas e os filósofos estoicos escreviam em grego. Então, não eram todos que tinham acesso. Isso faz uma diferença significativa da forma de penetração dessas filosofias para as classes pobres, por exemplo. Só acessariam elas através da doutrina oral. E vejo que isso é um dado que é importante. Grande parte das lições do cristianismo primitivo foram orais, não foram escritas. Vejam que vários dos textos do Novo Testamento foram escritos assim, 2 séculos depois da morte de Cristo. Porque as doutrinas iniciais eram doutrinas orais, porque tinham uma penetração muito maior em outras classes. E a filosofia grega, como dizer, essa estruturação da escrita, ela não penetrou tanto por ser doutrina escrita. Tinha as doutrinas orais, vejam que essas escolas se reuniam, mas com uma datação local muito própria. E isso faz diferença para poder pensar essa atuação essa relação entre linguagem e expansão dessas escolas filosóficas. Mas essa é uma questão que é importante para poder mencionar com vocês. Como eu falei com vocês, o estoicismo tem uma pretensão de uma certa sistematização. Eu já falei que o termo é problemático, o termo sistema não é utilizado na filosofia antiga do modo que nós utilizamos hoje. Mas existia uma divisão dos conhecimentos. É uma certa herança aristotélica e os estoicos vão levar isso à frente. A filosofia, para os estoicos, seria a ciência das coisas humanas e divinas. E aí Zenão de Cício, criador da escola, dividia a sua doutrina filosófica em 3 campos de saber, 3 conhecimentos: a física, a lógica e a ética. Ele utilizava há uma discussão se a imagem é do Zenão ou se a imagem é de Posidônio, mas a imagem da árvore, que a filosofia seria como uma árvore. A física seria a raiz, a lógica seria o tronco e a ética seria o fruto da filosofia. Então há uma relação aqui, vamos dizer, estrutural do conhecimento. Eu necessito do conhecimento da física, ou seja, da physis, da natureza, para poder compreender como se organiza o conhecimento, ou seja, eu parto de uma certa ontologia, de uma descrição do ser, para poder pensar numa epistemologia, para depois pensar a ética. Então o estoicismo, por exemplo, ela tem essa relação. E faço isso porque hoje em dia não é incomum vocês encontrarem, por exemplo, o neo-estoicismo, por exemplo. O neo-estoicismo, ele vai direto na ética estoica, o que é um salto. O neo-estoicismo, ele quebra exatamente vamos dizer, a ordem, o ortologos que articulava os elementos do estoicismo, direto para os frutos, querendo quase que essa árvore nasça nas nuvens, o que é um problema. Mas eu, obviamente, não estou aqui a debater neo-estoicismo, é só uma menção aqui que existem certos usos, vamos colocar assim, certos usos do estoicismo enquanto neo-estoicismo hoje em dia. É claro que as escolas helenísticas e toda a filosofia oferece lições. Como Schopenhauer diz no Aforismos para a Sabedoria de Vida. Os sábios de todos os tempos disseram o mesmo, mais ou menos o mesmo. E os tolos de todos os tempos fizeram o mesmo, ou seja, o contrário. Isso é interessante porque há uma proximidade de vários temas dentro da filosofia. Os problemas
são muito próximos, e essas respostas vão divergir, obviamente, dentro da filosofia. Mas no caso do estoicismo, há uma relação interna muito forte dos elementos que constituem a filosofia. Então, só, vamos dizer, pensar a ética estoica não te torna estoico. Ler apenas Marco Aurélio te tornará mais sábio? Talvez, mas não te tornará estoico. O estoicismo implica uma relação com o mundo bem diferente que diria quase que impossível hoje em dia para um contemporâneo. Mas essa aí talvez seja um mero achismo da minha parte. Talvez tenha alguém capaz disso, mas não sou eu. Vejam, Crisipo, que já distingue a filosofia estoica de outro modo, ele amplia, ele está no Pórtico Antigo, vejam, ele vai já dividir a filosofia em dialética, retórica, ética, política, física e teologia. Vejam que aí já temos algo assim mais amplo do que a primeira formulação. Na dialética aqui está as questões de epistemologia, ou seja, a lógica está aqui em dialética. Um campo novo para a filosofia, a retórica, vamos dizer que é tratada de forma assistemática, ela é inserida filosoficamente pelos estoicos, algo que é bastante incomum para a filosofia grega. E, claro, questões da teologia. É interessante porque a escola mais teológica das escolas helenísticas talvez tenha sido o estoicismo. Por isso que não é incomum as relações entre estoicismo e cristianismo, isso dentro do direito romano também. Vamos dizer, qual elemento humanizou mais o direito romano? O cristianismo ou o estoicismo? Essa é uma discussão que a gente vai ter depois. E até mesmo os impactos que isso vai ter em Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, ele nasceu pagão e se formou nas escolas filosóficas do seu tempo. Isso é bem interessante porque o estoicismo fazia parte desse, vamos dizer, manancial de ideias. Então tem alguns elementos que vão ser utilizados, mas são outros temas. Podemos eu vou fazer um salto, né, que é contra a posição. Haveria como estudarmos a física e a lógica estoica? Sim, isso demandaria um outro recorte. E aí é muito mais para a filosofia. Então aqui estou sendo neo-estoico, estou pulando para a ética, em termos sim, vamos direto para a ética, porque aqui é compreensível para nós, com todas as limitações possíveis, a que é possível de ser compreendida agora seria a ética. A física e a lógica estoica implicam necessariamente em entender que nós somos atores de um drama cósmico. É uma expressão que é comum dentro da tradição estoica. A physis, e vejam que o estoicismo é monista, a physis determina muito mais coisas do que nós imaginamos. Por isso que o monismo, é difícil dizer que o estoicismo é intelectualista ou materialista. Essa é uma discussão muito intensa, no final das contas. E eu nunca cheguei numa conclusão final se o estoicismo é materialista ou intelectualista. Os autores tendem a um certo que o monismo do estoico abre possibilidade de lermos o intelectualismo e o materialismo conjuntamente. Mas é difícil. Então, como é aquilo que é possível para nós agora, vamos ver a ética estoica. Como as outras escolas helenísticas, ela vai se preocupar com a ataraxia, a imperturbabilidade da alma. E o modo que... Eu vou fazer uma certa digressão para poder explicar isso. Vejam, como que o estoico via o mundo, ou cosmos, enquanto uma ordem. Isso é novo. Os outros autores da tradição pré-socrática também viam isso. O conceito de ordem, táxis, por exemplo, é importante para Aristóteles. Mas
a grande preocupação do estoico é tentar entender a ortologos, entender a recta ratio, a reta razão que ordena o cosmos. E cada um dos indivíduos compartilham do mesmo destino desse cosmos, por exemplo. Nós compartilhamos a mesma constituição. Por isso que eu falei com vocês que o monismo estoico ele é peculiar, porque nós somos constituídos dos mesmos elementos e sofremos os mesmos dramas do destino. É uma discussão sobre liberdade, por exemplo, dos estoicos, que é muito peculiar. Mas o que é interessante aqui no caso da ética é essa preocupação, porque entender que essa reta razão do cosmos também orienta a ética. Então a ataraxia, enquanto essa imperturbabilidade da alma, ela vai se manifestar para os estoicos de dois modos. Na autarquia, ou seja, no autogoverno de si, e na apatia, apateia, ou seja, a negação dos sentidos, uma certa indiferença com o mundo. Pouco importa se você nasceu livre, se você nasceu escravo, se você... Vejam, nesse ponto é uma certa radicalização de Heráclito, que a guerra é a mãe de todas as coisas, de um fez livre, de outros escravos. No caso dos estoicos, eles assumem, não dando esse caráter belicoso ou do polemos que Heráclito colocava, mas eles assumem que há essa diferença na ordem cósmica, mas isso pouco importa. O que importa é o modo como você procede perante o cosmos, é o modo que você age, é o modo que você se comporta, é o modo que você pensa. E há uma relação entre pensamento e ação dos estoicos que as outras escolas, de certa forma, não elaboram tão bem quanto o estoicismo. E a autarquia acaba sendo uma das grandes chaves para a liberdade, eleuteria. É livre quem deixou de ser escravo de si mesmo. E veja de quem é que é isso? Sêneca. Sêneca, como falei com vocês, foi preceptor de Nero. E ele está exatamente dentro do contexto, porque ocorria muitos riscos daqueles que tinham relações com os poderosos, por exemplo, adquirir dívidas e serem vendidos enquanto escravos. Então, a questão da escravidão antiga é bem diferente da escravidão moderna, nesse sentido, porque existem outras formas de se tornar escravo, e aqui há uma releitura da filosofia muito interessante, porque a questão não é da escravidão física, é da escravidão espiritual. Livre é aquele que deixou de ser escravo de si mesmo. É interessante porque isso vai ecoar, e vocês sempre vão perceber que eu faço essas relações com o Schopenhauer. Esse é um trecho do Aforismos para a Sabedoria de Vida. A felicidade é muito difícil de ser encontrada dentro de si mesmo, mas é impossível de ser encontrada fora. E esse é um dado interessante, porque é uma certa recepção do estoicismo. O Schopenhauer é um autor que trabalha que, vamos dizer, os modos de pensar uma felicidade possível implicam em um autogoverno de si. A autarquia reaparece no Schopenhauer. E a ataraxia é exatamente esse potencial de alcançar essa imperturbabilidade da alma. Então, aquele que age de acordo com esses princípios da reta razão e alcança a ataraxia, ele acabará agindo de acordo com a ortologos, porque ele, por exemplo, não, pegando um princípio até do epicurismo, não causaria dano ao outro, porque há uma relação de ordem aqui, de reciprocidade. Vamos ver então algumas questões sobre direito e justiça, para vocês perceberem como isso vai se articular propriamente. Então, o direito ele vai se manifestar enquanto uma tradução de uma razão universal. Essa ortologos que eu falei com vocês. Essa recta ratio, que vai ser o termo latino. E a própria lei, ela vai ter uma leitura na tradição estoica, que é um ser que também deve ser um dever ser. Essa é uma leitura posterior. Vejo que os estoicos não vão usar essas categorias. Mas a lei, a lex, ela vai ser um dado que ela não sai de uma convenção arbitrária. Ela decorre de uma descrição do próprio ser, ou seja, pela ordem da razão, do logos,
nós encontramos a ordem do próprio direito. E isso é o que talvez vai guiar o modo de organização do próprio direito na tradição, numa tradição histórica. Tentar encontrar a ordenação do cosmos enquanto aquilo que inspira a ordenação do direito. E veja, o que aparece aqui no fundo? É o direito natural. Mas o direito natural não visto pela uma leitura da natureza, mas de uma ordem cósmica, que é muito maior que a relação, por exemplo, do indivíduo consigo, do indivíduo com a família, do indivíduo com a sociedade, e tentar ver essas relações. O estoicismo, nesse ponto, acaba sendo mais elaborado que as outras escolas, vamos dizer, que se voltam para o direito natural nesse mesmo período. E talvez seja a escola que talvez mais tenha relações com a própria doutrina do direito natural e a sua recepção, por exemplo, pelo cristianismo posteriormente, porque vai ter vários elementos de assimilação da doutrina do direito natural posterior que ecoa questões do próprio estoicismo, ok? E aí a gente pode falar, assim, brevemente de algumas influências que o estoicismo teve. O Império Romano, e isso é um dos pontos mais importantes, como o Mário Giordano Curtis coloca, o direito romano foi forjado pela armadura lógica do aristotelismo e pela força moral do estoicismo. Acho que às vezes é um excesso, porque o direito romano vai tomar contato com a filosofia grega muito tardiamente, em especial com Aristóteles e o estoicismo. Isso em relação ao direito romano clássico faz muito sentido, mas não em relação ao direito romano pré-clássico, ao direito romano da fundação da cidade, da lei dos oitavos, por exemplo. Então, eu posso falar assim, em relação ao Império Romano vai ter uma relação forte, mas não a Roma, na história de Roma como um todo. Isso é importante porque quando se fala Império, obviamente eu já estou pressupondo aqui Roma não mais como república, mas Roma enquanto império. O Imperium Romanum, após, aí a gente pode ter discussão, se após Júlio César ou se após Augustus. A questão do César, ela é importante quanto príncipes, não é o imperador ainda. Imperator é uma outra palavra que já era utilizada no mesmo período, para fins militares, por exemplo. Várias magistaturas eram notadas de auctoritas e imperium, por exemplo. Mas são termos que acabam sendo recepcionados na tradição. Então, inegavelmente, existe uma influência do estoicismo no Império Romano. Vejam que Sêneca, que vai ser preceptor de Nero, estava lá. Marco Aurélio, enquanto imperador, e o próprio Antônio Pio também teve contato, mesmo não sendo um homem, vamos dizer, de formação filosófica, como Marco Aurélio se forjou no final das contas, mas depois acabou, quando foi, vamos dizer, herdado o império de Antonino Pio, por ele tinha escolhido a vida da filosofia, mas o seu papel neste drama cósmico foi a ser imperador e não escravo. Ele exerceu o papel da melhor forma que pôde. Outra influência importante é Plotino, que é um dos autores assim, talvez mais importantes da tradição da antiguidade tardia, que vai ter assim, aí, vamos dizer, um outro mundo filosófico que a gente não vai trabalhar, mas Plotino pega elementos da tradição platônica e também do estoicismo. Isso vai ser uma porta, ou pelo menos um caminho que vai levar as doutrinas teológicas cristãs a dialogar com as tradições pagãs do período. E alguns vão apontar relações com o próprio cristianismo. Paulo de Tarso, alguns questionam que Paulo teve formação filosófica, dentre ela o próprio estoicismo. Quando Paulo vai a Atenas, ele consegue dialogar com o povo, no final das contas, porque ele sabia onde atuar e como se expressar. Eu falei isso com vocês. A cultura hebreia daquele período, já por questões comerciais, conhecia o grego era uma língua, e ainda porque vamos dizer, era a língua de trânsito dentro do Mediterrâneo, vamos colocar assim. Ela tinha um papel
de comunicação desde o Mediterrâneo que facilitava. Isso, alguns vão discutir que Paulo era um autor, vamos dizer, foi alguém que teve formação do mundo, dentro da filosofia grega, do mundo grego, e conseguiu ter uma penetração maior por conta disso. Séculos e séculos depois, o nosso Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, também vai ter algumas influências das escolas pagãs, em especial do estoicismo. E ainda, a própria discussão da razão enquanto a guia do conhecimento da ética, alguns vão colocar influências posteriores em Kant, por exemplo. Só para, vamos dizer, o panorama de influências do estoicismo é bastante amplo, no final das contas. A leitura da razão ao longo da história perpassa o estoicismo, que talvez tenha sido a grande escola da antiguidade do período helenístico, que se voltou exatamente a entender o logos enquanto razão. E não só a razão discursiva, mas enquanto a razão cósmica, a razão que ordena as coisas, ok? Então, essas foram nossas breves lições sobre estoicismo, e todas elas, assim como a relação com as outras escolas helenísticas, são importantes para entender certos elementos da filosofia da justiça dentro do mundo romano, ok? Então, em breve nós retomamos nosso curso. Até mais.